Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu faço diariamente uma análise sobre o mercado americano, com foco aqui na Nasdaq, né? A gente analisa o futuro da Nasdaq, né? Esse código aqui, MNQ, e eu faço uma análise. A gente opera as mesas proprietárias americanas, principalmente a Apex e a Take Profit. Então, se você ainda não sabe como que é, como que funciona, eu tenho no meu canal, tenho os vídeos explicando as vantagens, como que faz, quais as melhores, os prós e contras, né, de você operar na mesa proprietária. Para quem opera day trade, já operou day trade no Brasil e aqui nos Estados Unidos é muito famoso, né, você operar com capital de terceiro. Então, se você está gostando desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário aí do que você está achando, tá? E isso vai ajudar a divulgação do meu canal, para que mais gente possa me acompanhar. Hoje o dia foi um dia bem, assim, a gente já está ficando mal acostumado aí com amplitudes, né? Quem lembra aí anteriormente as amplitudes diárias da Nasdaq em torno de 500 pontos, 400 pontos, e hoje está fazendo mais de 1.000, hoje fez 1.460. Ontem foi uma das maiores amplitudes dos últimos tempos, inclusive até em termos de amplitude, um dia assim com essa alta foi uma das maiores, né? A terceira maior. Eu postei um vídeo ontem mostrando que essa foi a terceira maior alta desde a Segunda Guerra Mundial. Então, 2.600 pontos. De novo, né, para quem não sabe, o, o day trade, um ponto desse contrato aqui, do mini índice, ele equivale a US$ 2, né? Então, já hoje fechou em torno de 1.400, quase 1.500 pontos, né? E agora à noite já está aí com uma pequena amplitude de aproximadamente 400 pontos. Isso era o que a Nasdaq fazia durante o dia, tá? Se a gente olhar aqui, ó, dias anteriores, né? 480, 600, então volatilidade na veia. E aí hoje, quem também assistiu meu vídeo de ontem, né? Eu tinha feito uma análise especial sobre o CPI, os dados de inflação, né? Que saíram. E assim, quem assistiu o vídeo e fez a leitura pôde fazer alguns pontos, né? Porque eu tinha falado que se o dado tivesse baixo, o mercado naquele momento ele reagiria positivamente, tá? E quem assistiu e teve a confiança de fazer uma operação, ele deu aqui, pelo menos no momento que saiu, né? Ele saiu aqui 8h30, ó. O mercado andou 169 pontos. Depois, obviamente, ele voltou, depois subiu de novo. E aí, na abertura, o mercado começou a sangrar devagarzinho. Aqui, a abertura, para quem acompanhou também a live hoje, né, do nosso amigo Plínio, vocês podem observar assim que o mercado na abertura ele fica bem difícil, ó, porque você pega um candle desse, você pensa assim, ah, ele vai afundar. Então, por exemplo, nós estamos aqui num gráfico de 5 minutos, e ele fez aqui 130 pontos. Então, assim, parecia que ia subir, parecia que ia cair, ficou aqui. Depois, parecia que ia cair, subir, ficou no meio. De novo, e foi, né? Então, assim, aqui ele começou a trabalhar abaixo da média móvel, e aí o mercado sangrou, assim. Hoje, basicamente, se a gente olhar aqui, né, o porquê, né, qual o motivo dos mercados depois de uma alta de ontem, por quê? Porque as tarifas elas estão hoje pela manhã também, a gente comentou que se a gente olhasse os dados, alguns dados, tá? Por exemplo, o ouro é um ativo de segurança, então normalmente quando o ouro sobe, normalmente ele é inversamente proporcional. Os ativos de renda variável costumam cair. O petróleo, por incrível que pareça, essa ontem, aqui já é o dia de hoje, né? Então, na verdade, já é o dia de amanhã. Então, hoje ele estava caindo 4%, 5%. Então, assim, o petróleo caindo, teoricamente você fala, pô, isso é bom, porque barateia a gasolina, os combustíveis.
mas os títulos também estavam caindo. Então, assim, isso é uma clara sinalização que o mercado está precificando uma recessão. Se a gente vier aqui para o índice do medo, né, e da ganância, que chama, né, o mercado está no extremo medo. Ó. Então, assim, quanto mais nesse extremo, mais o mercado fica vendedor, né, bearish, ele fica vendedor. Se ele vir para cá, ele fica bullish ou ele fica comprador. Então, tá num nível bem baixo. Ontem tá, antes de ontem, né, antes da alta de ontem chegou a 4. E hoje, quando o mercado ainda não estava nessa queda absurda, ele estava aqui na casa dos 30, tá? Então caiu de volta. As notícias, se você observar, eu acompanho muito as notícias da Bloomberg, também aqui da Yahoo, tem um outro canal também que eu acompanho. E tudo, assim, muita incerteza, cada vez mais se falando em risco de recessão, risco de recessão. O mercado está muito funcionando em função de notícias, então aqui deve, certamente teve uma notícia que fez o mercado fazer isso aqui, ó. E aí você fala assim, pô, ele tá andando abaixo da média móvel, pá, pá, pá. Aí você pega um candle desse, né? Você fala assim, ah, bateu aqui na média móvel, vou fazer uma venda, né? E aí, olha só, ele faz um candle de 220 pontos em 5 minutos. Isso é surreal, extremamente surreal. Você tá com dois micros aqui, são um micro seria US$ 400, US$ 800 em 5 minutos. Você quebra uma conta aqui, né? Quebra uma conta praticamente. E aí o mercado vai e volta tudo 230 pontos em 10 minutos, 300 pontos praticamente em 10 minutos. Então, assim, é aquilo que eu tenho falado, né? O mercado andou a seu favor, ou você tem um limite de ganho. Eu não trabalho com limite de ganho, eu coloco stop de perda, mas o mercado vai andando e eu vou descendo com ele, né? O mercado está descendo e eu deixo com o meu stop aqui, dependendo da quantidade de pontos, deixo uns 5, 7, 8, 10 pontos de distância e vou descendo, porque às vezes eu pego 40, 50, 60 pontos um micro, né? E eu queria falar para vocês, até vou mostrar um vídeo de um americano, eu acompanho muitos traders aqui dos Estados Unidos, e esse cara, assim, se tem algum guru aí do mercado que fala que ganha dinheiro e mais não mostra os trades como esse cara aqui mostra, para mim é balela. Então, assim, antes de vocês falarem qualquer coisa, né, crítica, olhar aqui e falar assim, porra, eu vou explicar, né, mas aqui do lado, aqui são todas as contas dele, então ele tem 29 contas de três plataformas. Ele trabalha com a Tradeify, a Take Profit e a Apex. E aqui vocês podem ver que todas essas que estão em vermelho, ele praticamente quebrou essas contas, tá? Ele quebrou essas contas hoje. E eram contas, ó, se você olhar PA, significa o seguinte, são contas profissionais, ou seja, são contas que ele faz saque. Antes de você falar assim, pô, como que um cara desse quebra? Leia isso aqui, tá? Isso aqui são os payouts que ele fez esse ano, ou seja, que ele já recebeu US$ 72 mil. Ele, no ano passado, ele recebeu US$ 200 mil. E ele mostra quanto que ele gastou, tá? Aqui, ó. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó. Esse ano ele já gastou 14 e o ano passado, dos 200 que ele ganhou, ele gastou 44. Tá positivo. Bem. Então, assim, ele está inclusive falando que ele vai pegar uma semana, vai ficar uma semana, porque o mercado. E ele surtou. Então, ó, ele perdeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Não, eu acho que essas de 154 que ele não perdeu, que são contas de. Na verdade, ele estava com 155 mil aqui e ele perdeu aqui, ó, 1.200. Talvez não dê para vocês verem aí, mas ó, 1.200, 1.200. Nessa daqui ele perdeu US$ 5 mil. Então, essa conta aqui ele quebrou. Quebrou uma, duas, três, quatro, cinco. Fez outras contas, fez um valor diferente em outras contas aqui. Então, por que eu estou mostrando isso? Para falar o seguinte: esse mercado é difícil e atualmente o mercado está numa situação muito difícil de se operar, assim, muito complicado. Se você não tiver um gerenciamento bem feito, bem colocado, você pode perder, levar tudo a perder, tá? Então,
Vamos olhar os indicadores que saíram hoje. Eu quero só falar um pouquinho sobre o índice de inflação, porque assim, foi um dado bom, foi um dado até bom. O mercado está até assim, pô, meio que só falando dessas tarifas e não está assim, porque ó, nós tivemos o dado de inflação aqui, o cheio, ele veio negativo. Ó. Se a gente pegar o core, que é o que eu já expliquei no meu vídeo ontem, tá aqui, ó, ele veio 0,1, estava esperando 0,3, então assim, a inflação está controlada. Só que o que o mercado, como tem muita incerteza com essas tarifas, o mercado está precificando o pior. O mercado sempre faz isso. Então eles já estão considerando que vai ter inflação, que, por exemplo, tem muitas coisas acontecendo. Essa semana mesmo, minha esposa me chamou e falou assim: vamos no mercado, porque vamos comprar, estocar coisa. O americano tem um pouco disso. Não que a gente seja americano, mas a gente acaba entrando na vibe aqui. E porque no trabalho estavam se comentando isso. Pode ser que as coisas aumentem. As lojas, a Apple reportou que está vendendo muito, porque o pessoal está comprando com medo de que o preço vai subir. Então, a incerteza traz esse tipo de coisa. O mercado fica maluco. O pedido de seguro-desemprego também veio controlado, veio dentro do que eles estavam esperando. A taxa anualizada de inflação, ó, que contempla tudo, ela veio 2,4. Então, assim, era um dia perfeito. E aí a gente tem que ter o cuidado e a humildade de falar assim, por mais que isso seja um dado macroeconômico que o mercado teria que subir, o mercado é soberano, ele faz o que quer. Então, se você ficar enviesado, porque o Gutenberg falou que se vier o CPI, se vier baixo, a bolsa vai subir. Cara, é para você entender, e se o mercado estiver subindo, você vai saber por que que o mercado está subindo. Mas se o mercado não obedeceu, ele está numa fase totalmente atípica, né? Então, tá dando pouca bola. Até análise técnica, tem hora que ele tá aí, saiu a notícia, não tem Fibonacci, não tem suporte, resistência, média móvel que segure. Ele vai atropelar, porque é uma notícia que está trazendo algo extremamente novo que ninguém sabe qual o resultado daquilo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Amanhã tem alguns dados aí na Europa, principalmente aqui vai sair na madrugada o PIB da Inglaterra. Tem também dados de manufatura, que mais? E às 8h30 tem o Core PPI. O que que é o Core PPI? Isso é a inflação para o produtor, ou seja, para o grande atacadista, é um Walmart da vida, é um grande que o que que o produtor está entregando para ele, se ele está recebendo alguma coisa já com inflação, porque se ele tiver, ele vai repassar isso, depois vai vir para nós, consumidores. Então, esse dado, ele não tem a mesma importância do CPI, mas ele tem uma importância, né? 3 aqui, ó, e eles estão esperando uma alta, porque o mês anterior veio zero e eles estão esperando 0,2. Então, de novo, se vir um número baixo aqui, isso é positivo para aquele momento, tá? Na hora que sair aqui, esse dado, se ele vir baixo, se ele vir zero aqui de novo, é legal, tá? Isso pode dar um gás na bolsa. Obviamente que depende muito do que tivesse falado da China, principalmente hoje à noite, que a China vai falar de retaliação, e amanhã também. Então, às 9 horas tem fala desse Fed, que é um integrante. Quando eu falar fala do Fed, é sempre assim, esse aqui é o nome do cara, tá? Então, é o discurso do Collins. Ele faz parte do comitê do Banco Central aqui americano, tá? Então, eles falam, são eles que votam para dizer se vai cortar juros ou não. Tem outras 10, então, assim, vai ter bastante fala. E às 10 horas tem esse dado aqui, ó, que é importante. O sentimento do consumidor mostrar assim, o que, que o consumidor está. Se isso aqui vier caindo muito, significa que o consumidor não está consumindo, está segurando, não está gastando, está com medo, e isso sinaliza recessão. Tá? Então, se esse número vier baixo, é ruim. Tá? Esse número tem que vir alto, ou se vier alto, ele é bom para a alta da bolsa. Tá? Então, assim, da abertura até as 10 aqui dos Estados Unidos, que é uma hora a mais aí no Brasil, vai ter bastante agitação e eu creio que vai ser bem difícil de operar, tá? Então, ficar muito atento. E aí, sexta-feira, depois da abertura, aí acabou, né? Aí
às 11 horas tem outra fala do Fed, e aí o dia para mim já foi, né? Então, muita atenção amanhã. E se você ainda não opera, não sabe, olha de novo aí no meu canal, eu já falei, tem, é, tem a comparativo entre a Take Profit e a Apex, que são duas mesas proprietárias. E, e o meu código, se você puder usar, eu agradeço, é esse. Então, esse é meu código, você pode pôr esse cupom, você vai ter 71% de desconto. Sempre que tiver o melhor desconto que a Apex estiver aplicando, com esse cupom você vai adquirir o melhor desconto, tá? A princípio ela está com 71, normalmente ela trabalha com 80, tá? Então, eu sugiro, se você for comprar alguma mesa, espera entrar na promoção dos 80%, tá? Vale a pena. E é isso, tá bom? Então, cautela amanhã, bons traders e boa noite.